O milionário escondeu seu amor por vergonha e perdeu a única mulher que o amou de verdade. Até que o destino os colocou frente a frente novamente. A chuva batia insistente nas janelas do 25º andar do edifício comercial na Avenida Paulista. Rafael Monteiro observava a movimentação lá embaixo através do vidro embaçado, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava uma xícara de café que já havia esfriado. Aos 35 anos, ele havia construído um império empresarial que começou com uma pequena loja de eletrônicos no bairro da Liberdade e se transformou numa rede de tecnologia que dominava o mercado nacional. Mas naquele momento, olhando para as pessoas correndo da chuva, Rafael sentia-se mais vazio do que nunca. Sua mesa estava coberta de documentos sobre a mais recente aquisição, uma startup promissora de aplicativos que aumentaria ainda mais sua fortuna. Números, gráficos, projeções, tudo parecia sem sentido agora. O interfone zumbiu, interrompendo seus pensamentos melancólicos. Senhor Monteiro, a reunião com os investidores começará em 15 minutos, anunciou Márcia, sua secretária há mais de 10 anos. Cancele a reunião, Márcia. Diga que surgiu algo urgente. Um silêncio desconfortável seguiu do outro lado da linha. Rafael nunca cancelava reuniões importantes, especialmente envolvendo milhões de reais. Senhor, tem certeza? O senhor Yamamoto voou direto de Tóquio para... Tenho certeza. Reagende para a próxima semana. Rafael desligou o interfone e voltou sua atenção para a gaveta inferior direita de sua mesa. Lá, escondida entre documentos fiscais antigos, estava uma pequena caixa de veludo azul que não abria há 3 meses. Dentro dela, um anel de noivado com um diamante que custara mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Ele abriu a caixa lentamente, como se estivesse manuseando algo sagrado. A luz do escritório refletiu no diamante, criando pequenos arco-íris que dançavam pelas paredes. Rafael ainda se lembrava de quando escolheu aquele anel na joalheria mais exclusiva de São Paulo, imaginando o momento perfeito para entregá-lo para Clara. Clara Santos. Só de pensar no nome dela, o peito de Rafael se apertava. Professora de literatura numa escola pública da Vila Madalena, apaixonada por poesia e por causas sociais, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente, eles se conheceram de forma completamente inesperada, numa livraria independente no centro da cidade, quando Rafael estava tentando escapar do estresse de uma negociação complicada. Ela estava sentada num cantinho, lendo Carlos Drummond de Andrade, completamente alheia ao mundo ao seu redor. Rafael ficou observando-a por quase 1 hora, fingindo escolher livros nas estantes próximas, fascinado pela forma como ela reagia aos versos, às vezes sorrindo, às vezes franzindo as sobrancelhas em concentração. Quando finalmente teve coragem de se aproximar, Rafael mentiu sobre sua identidade. Disse que trabalhava numa empresa de tecnologia, tecnicamente verdade, e que estava procurando um livro para dar de presente para uma amiga. Clara o ajudou a escolher uma edição especial de Clarice Lispector, e eles acabaram conversando até a livraria fechar. Durante os 6 meses seguintes, Rafael viveu a mentira mais doce de sua vida. Para Clara, ele era simplesmente Rafa, um funcionário comum que gostava de literatura e que aparecia na livraria toda sexta-feira para encontrá-la. Eles caminhavam pelas ruas de pedra do centro histórico, comiam pastéis na feira da Vila Madalena, assistiam a filmes no cinema do shopping mais próximo da casa dela. Clara o amava pelo que ele parecia ser, um homem simples, honesto, que a fazia rir e que discutia literatura com a mesma paixão que ela. Rafael nunca se sentira tão livre, tão verdadeiro, mesmo vivendo uma mentira. O problema era que a mentira estava crescendo, e com ela, o medo de Rafael. Como explicaria quem realmente era? Como diria que possuía dezenas de empresas, que sua casa era um mansion em Alphaville, que seu carro custava mais do que ela ganhava em 5 anos? Como revelaria que o Rafa, simples e descomplicado, era, na verdade, um dos homens mais ricos de São Paulo? A chuva continuava batendo na janela, e Rafael fechou a caixa do anel com um suspiro profundo. Ele sabia exatamente quando tudo começou a desmoronar. Era uma sexta-feira de março, e Rafael chegou à livraria como sempre fazia, pontual às 7 da noite.
Clara estava reorganizando uma prateleira de literatura nacional, usando uma escada pequena que a deixava na altura perfeita para ele observar seu perfil delicado. Ela usava uma blusa verde-água, que realçava seus olhos castanhos, e uma saia jeans que Rafael já conhecia bem. Era uma de suas favoritas. Chegou cedo hoje, disse ela, descendo da escada com um sorriso que sempre fazia o coração dele acelerar. Terminei mais cedo no trabalho, mentiu Rafael, que na verdade havia cancelado 3 reuniões importantes para estar ali. Pensei em te ajudar a fechar e depois a gente poderia jantar naquele restaurante japonês que você gosta. O do bairro Oriental. Rafa, aquele lugar é caro demais para nós dois. Que tal a pizzaria da esquina? O comentário atingiu Rafael como um soco no estômago. Para ele, R$ 50 num jantar eram insignificantes, mas para Clara e para o Rafa que ele fingia ser, representava um sacrifício considerável. Ele se odiava por cada vez que tinha que fingir contar dinheiro, por cada vez que dizia que algo estava caro demais, por cada vez que via Clara economizar para comprarem algo juntos. Tudo bem, pizza é ótimo, concordou ele, forçando um sorriso. Enquanto Clara terminava de organizar os livros, Rafael observava cada movimento dela, memorizando detalhes, a forma como mordia o lábio quando concentrada, como seus cabelos castanhos claros caíam sobre o ombro, como seus dedos delicados manuseavam os livros com carinho. Ele estava perdidamente apaixonado e sabia que ela sentia o mesmo. Foi durante o jantar que tudo começou a se complicar. Rafa, quero te contar uma coisa, disse Clara, brincando nervosamente com o anel pequeno que usava no dedo médio. Minha irmã vai se casar mês que vem e meus pais vão vir de Ribeirão Preto para conhecer você. Rafael quase engasgou com um pedaço de pizza. Conhecer eu? Claro, bobo. Já faz 6 meses que estamos juntos. Eles estão curiosos sobre o homem que roubou o coração da filha caçula deles. Clara riu, mas Rafael viu a vulnerabilidade em seus olhos. Você quer conhecê-los, né? Sei que você é meio tímido com essas coisas de família, mas... Claro que quero, disse Rafael rapidamente, pegando a mão dela sobre a mesa. Era verdade. Ele queria conhecer a família de Clara, queria fazer parte da vida dela completamente. Mas como poderia fazer isso mantendo sua mentira? Que bom! Eles vão chegar na sexta que vem. Pensei em fazer um almoço em casa no sábado. Nada muito fancy, você sabe como sou na cozinha, brincou Clara. Vai ser você, eu, meus pais, minha irmã e o noivo dela. Será perfeito. Rafael sorriu e apertou a mão dela, mas por dentro o pânico estava se instalando. Como apresentaria um carro de luxo na frente da casa simples onde Clara morava? Como explicaria roupas caras demais para seu suposto salário? E se alguém o reconhecesse? São Paulo podia ser uma metrópole imensa, mas o mundo dos negócios era pequeno, e o rosto de Rafael Monteiro aparecia regularmente em revistas de economia. Naquela noite, depois de deixar Clara em casa com o beijo de sempre na porta, Rafael dirigiu seu Porsche de volta para Alphaville com o coração pesado. Sua mansão de 1000 metros quadrados estava silenciosa e fria, um contraste gritante com a kitnet aconchegante de Clara, cheia de livros, plantas e fotografias de família. Ele se serviu de um uísque escocês que custava mais do que o aluguel mensal de Clara e se sentou na varanda que dava vista para o campo de golfe privativo. As luzes da cidade brilhavam ao longe, mas Rafael se sentia mais isolado do que nunca. Durante 3 noites seguidas, ele ensaiou mentalmente como contaria a verdade para Clara. Imaginava diferentes cenários. Talvez pudesse dizer que havia recebido uma promoção inesperada ou que descobrira uma herança distante. Mas toda vez que pensava no rosto dela, na decepção e na traição que veria em seus olhos, Rafael perdia a coragem. Na quinta-feira, véspera da chegada dos pais de Clara, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele compraria um carro usado simples, alugaria um apartamento pequeno por alguns dias, compraria roupas mais baratas. Continuaria a mentira por mais um tempo, até encontrar o momento certo para revelar tudo gradualmente. Mas o destino, como costuma acontecer, tinha outros planos. Na sexta-feira de manhã, Rafael acordou às 5 da madrugada com o estômago embrulhado. Havia passado a noite inteira planejando cada detalhe de sua farsa. Em vez de ir ao escritório, dirigiu até um bairro distante da Zona Leste e comprou um Honda Civic 2015 usado
pagando à vista em dinheiro, algo que levantou algumas sobrancelhas do vendedor, mas que Rafael explicou como sendo sua reserva de emergência. Depois, foi até um shopping popular e comprou roupas no Riachuelo, jeans simples, camisas polo básicas, tênis de marca nacional. Cada peça que escolhia era um pequeno golpe em seu ego, acostumado com ternos italianos e sapatos suíços, mas era necessário. Por Clara, ele faria qualquer coisa. O apartamento alugado no Airbnb ficava na Vila Madalena, a apenas 10 quadras da casa dela. Era pequeno, com mobília simples, mas limpo e aconchegante. Rafael passou o resto da tarde arrumando alguns pertences pessoais básicos, criando uma falsa história de vida para sustentar sua mentira. Às 7 da noite, vestindo uma camisa polo azul marinho e jeans, Rafael estacionou o Honda, em frente à casa de Clara. Suas mãos suavam enquanto checava sua aparência no retrovisor. Nunca havia se sentido tão nervoso, nem mesmo durante suas primeiras apresentações para investidores milionários. Clara abriu a porta com um vestido floral amarelo que Rafael nunca havia visto, provavelmente comprado especialmente para a ocasião. Seus olhos brilhavam de ansiedade e expectativa. "Você está lindo", disse ela, ajeitando a gola de sua camisa. "Meus pais chegaram há 1 hora. Eles estão ansiosos para te conhecer." "E eu para conhecê-los", respondeu Rafael, beijando delicadamente sua testa. "Como estão se sentindo?" "Papai está um pouco protetor, você sabe como é. Mamãe está curiosa sobre o namorado misterioso da Clara." Riu nervosamente. "Jura que não vai me abandonar se eles fizerem muitas perguntas?" "Jamais", disse Rafael pegando sua mão. "Estamos juntos nisso." A sala pequena de Clara estava mais arrumada que o normal, com flores frescas sobre a mesinha de centro e o sofá coberto com uma manta nova. Um homem de cerca de 60 anos, de cabelos grisalhos e porte sério, se levantou ao vê-los entrar. A mulher ao seu lado tinha os mesmos olhos castanhos de Clara e um sorriso caloroso. "Papai, mamãe, este é o Rafa", disse Clara, claramente nervosa. "Muito prazer, Sr. Santos", disse Rafael, estendendo a mão para o pai de Clara. "Ah, é a senhora também, Dona Santos. Clara fala muito de vocês." "O prazer é nosso, rapaz", respondeu seu Joaquim, com um aperto de mão firme, analisando Rafael da cabeça aos pés. "Clara também fala muito de você. Trabalha com tecnologia, não é?" "Isso mesmo, senhor. Numa empresa aqui de São Paulo", respondeu Rafael, sentindo a garganta seca. Dona Maria, mais acolhedora, segurou o braço de Rafael com carinho. "Que bom conhecer você, filho. Clara está radiante desde que vocês se conheceram. Faz tempo que não a vejo tão feliz." Durante o jantar, Rafael se surpreendeu com a naturalidade da família Santos. Seu Joaquim, que trabalhara a vida inteira como mecânico em Ribeirão Preto, contava histórias engraçadas sobre carros antigos. Dona Maria, professora aposentada, discutia literatura com uma paixão que lembrava Clara. A irmã mais velha, Fernanda, e o noivo dela, Carlos, completavam o grupo com conversas sobre os preparativos do casamento. "E você, Rafa, pretende se casar um dia?" perguntou Dona Maria de forma aparentemente casual, mas Rafael notou como Clara ficou tensa ao lado dele. "Pretendo sim, Dona Maria. Quando encontrar a pessoa certa", respondeu Rafael, olhando carinhosamente para Clara, que corou. "E já encontrou?" insistiu a mãe com um sorriso maroto. Rafael engoliu seco, pensando no anel escondido em sua mesa no escritório. "Acho que talvez já tenha encontrado sim." A noite correu melhor do que Rafael esperava. Ele conseguiu manter sua história consistente, inventou detalhes sobre seu suposto trabalho e até contou algumas experiências reais de quando trabalhara em pequenas empresas antes de construir seu império. Por momentos, quase se esquecia de que estava mentindo. Mas foi quando seu Joaquim pediu para ver o carro de Rafael que as coisas começaram a se complicar. "Honda é boa marca", disse o homem, examinando o veículo. "Mas esse aqui está muito novo para alguém que trabalha como funcionário, não acha? E esses pneus são caros." Rafael sentiu o sangue gelar. Foi uma promoção recente, senhor. Consegui economizar." Seu Joaquim assentiu lentamente, mas Rafael viu a desconfiança em seus olhos. Era o olhar de um homem que conhecia carros e sabia reconhecer quando algo não batia. O sábado amanheceu chuvoso, combinando perfeitamente com o estado de espírito de Rafael.
Ele havia passado a noite em claro no apartamento alugado, repassando mentalmente cada palavra da conversa com os pais de Clara. A desconfiança no olhar de seu Joaquim o assombrava. Por volta das 9 da manhã, Rafael recebeu uma ligação que mudaria tudo. Rafael precisa vir ao escritório urgentemente, disse Márcia, sua secretária, com voz tensa. A imprensa está aqui embaixo. Parece que vazou informação sobre a aquisição da TechStart. Os jornalistas querem uma declaração sua. Rafael olhou pela janela do apartamento alugado, vendo a vida simples do bairro acontecer nas ruas. Uma parte dele queria mandar tudo às favas e continuar fingindo ser apenas o Rafa que Clara amava. Diga que estou viajando. Passe tudo para o departamento de comunicação. Rafael, você não entende. Sua foto está na capa da Folha de São Paulo desta manhã. O rei da tecnologia brasileira compra mais uma empresa. Eles estão especulando que você pode se tornar o homem mais rico do país. O mundo de Rafael desabou naquele momento. Ele desligou o telefone e correu até a banca de jornal mais próxima. Lá estava ele, sorrindo na capa do jornal, com o título em letras garrafais. A matéria ocupava 3 páginas, com detalhes sobre seu patrimônio, suas empresas, sua mansão em Alphaville. Com mãos trêmulas, Rafael comprou todos os jornais disponíveis. Estava em todos eles. A revista Veja trazia uma retrospectiva de sua carreira. O estado de S. Paulo especulava sobre seus próximos investimentos. Até o jornal local da Vila Madalena tinha uma pequena nota sobre o milionário que frequenta nosso bairro. Rafael voltou correndo para o apartamento e ligou para Clara. Oi, amor. Estava esperando você ligar. Meus pais adoraram você ontem, disse ela com a voz cheia de alegria que fez o coração de Rafael se partir. Clara, preciso te contar uma coisa. Posso ir aí agora? Claro. Meus pais saíram para visitar uns parentes. Estou sozinha. Venha almoçar comigo. Durante o caminho até a casa de Clara, Rafael ensaiou 1000 formas diferentes de contar a verdade. Talvez pudesse minimizar, dizer que era sócio de algumas empresas pequenas, ou quem sabe explicar que havia escondido por medo de que ela se interessasse apenas por seu dinheiro. Mas quando chegou à casa dela e viu Clara na cozinha preparando um almoço simples, cantarolando uma música que ele havia ensinado para ela, Rafael soube que não conseguiria continuar mentindo. Ela merecia a verdade, por mais dolorosa que fosse. Clara, senta aqui comigo, disse ele, puxando uma cadeira da pequena mesa da sala. Nossa, que sério! Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, notando a tensão no rosto dele. Rafael respirou fundo e tirou todos os jornais da sacola que havia trazido. Colocou-os sobre a mesa, com sua foto estampada em todas as capas. Clara olhou para os jornais sem entender inicialmente. Depois seu rosto foi mudando gradualmente, da confusão para a compreensão, e da compreensão para a incredulidade. Rafa, esse homem parece muito com você, disse ela com uma risada nervosa. Clara, eu sou esse homem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara pegou um dos jornais e leu a matéria principal, seus olhos correndo rapidamente pelas linhas. Rafael viu exatamente o momento em que ela compreendeu a dimensão de sua mentira. Rafael Monteiro, ela murmurou lendo o nome em voz alta. Patrimônio estimado em 200 milhões de reais. Ela levantou os olhos para ele e Rafael viu lágrimas começando a se formar. Quem é você? Eu sou o mesmo homem que se apaixonou por você naquela livraria. Sou o mesmo homem que passou as sextas-feiras mais felizes da sua vida conversando sobre literatura com você. Sou o mesmo. Você mentiu para mim, explodiu Clara, se levantando da cadeira. Durante 6 meses você mentiu todos os dias. Clara, eu posso explicar? Explicar o quê? Que você se divertiu fingindo ser pobre? Que achou engraçado me ver economizando centavos para pagarmos um jantar que para você custava menos que um cafezinho? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Clara. Rafael tentou se aproximar, mas ela recuou. Você sabe o que mais me machuca? Disse ela com a voz embargada. Não é nem o dinheiro, é que você não confiou em mim. Você achou que eu era tão superficial que só me interessaria por você se soubesse que era rico. Não é isso, Clara. Foi o contrário. Eu tinha medo de que você não me quisesse por quem eu realmente sou. E quem você realmente é, Rafael? Porque eu não faço a menor ideia.
Clara caminhou até a janela da sala, dando as costas para Rafael. Seus ombros tremiam ligeiramente, e ele podia ouvir sua respiração entrecortada. A chuva continuava caindo lá fora, criando um ritmo melancólico que ecoava o clima dentro da pequena casa. 6 meses, Rafael, disse ela sem se virar. 6 meses olhando nos meus olhos e mentindo. Quando eu dizia que não podíamos ir a um restaurante porque estava caro demais, você concordava. Quando eu juntava moedas para comprarmos pipoca no cinema, você fingia que estava fazendo o mesmo. Rafael se aproximou cautelosamente. Clara, por favor, me deixa explicar por que eu fiz isso. Por que então? Me explica por que um homem que tem uma fortuna de 200 milhões fingiu ser um funcionário comum durante meio ano da minha vida. Porque quando te conheci, pela primeira vez na minha vida, alguém me olhou e viu apenas Rafael. Não o dinheiro, não as empresas, não as oportunidades. Você se apaixonou pelo homem, não pelo que ele possuía. Clara se virou e Rafael viu que suas lágrimas haviam parado, substituídas por uma raiva fria que o assustou mais do que qualquer explosão emocional. Você acha que me conhece tão pouco assim? Acha que sou tão superficial que só me interessaria por você se soubesse que é rico? Não, é o contrário. Eu sabia que você não era assim, mas... Mas o que, Rafael? Você tinha vergonha de mim, era isso? Vergonha de apresentar uma professora de escola pública para seus amigos milionários? A pergunta atingiu Rafael como um tiro. Ele nunca havia pensado dessa forma, mas agora, ouvindo Clara verbalizar, uma parte terrível dele reconheceu que talvez houvesse verdade naquilo. Não, Clara. Nunca tive vergonha de você. Então, por que nunca me levou na sua casa real? Por que nunca me apresentou para seus amigos verdadeiros? Por que criou uma vida paralela comigo? Rafael não conseguiu responder imediatamente, e seu silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra poderia ser. Era isso mesmo, murmurou Clara, balançando a cabeça com incredulidade. Eu era sua diversão, sua pausa da vida real. Quando você queria se sentir normal, vinha brincar de ser pobre comigo. Não era assim, explodiu Rafael. Eu te amo, Clara. Tudo o que senti por você foi verdadeiro. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Como sei que esse amor não é só mais uma mentira conveniente? Nesse momento, a porta da frente se abriu e os pais de Clara entraram, rindo de alguma conversa que tiveram durante o passeio. Eles pararam abruptamente ao ver a tensão na sala. O que está acontecendo aqui? Perguntou seu Joaquim, olhando alternadamente para a filha em lágrimas e para Rafael. Dona Maria notou os jornais espalhados sobre a mesa e se aproximou para ver. Seu rosto mudou completamente quando reconheceu Rafael nas capas. Meu Deus do céu, murmurou ela. Clara, quem é esse homem? Esse é o Rafael Monteiro, mamãe. O milionário que estava brincando de ser gente como a gente, disse Clara com amargura. Seu Joaquim pegou um dos jornais e leu rapidamente. Sua expressão foi ficando cada vez mais séria, e quando levantou os olhos para Rafael, havia uma raiva contida que fez o empresário dar um passo para trás. Então você achou engraçado nos enganar? Perguntou o homem com voz controlada, mas perigosa. Ontem à noite você se sentou na minha mesa, comeu a comida da minha esposa, olhou nos olhos da minha filha e mentiu sobre tudo? Senhor Joaquim, eu posso explicar. Explicar o quê? Que tipo de homem você é? Que tipo de criação teve que acha que pode brincar com os sentimentos das pessoas assim? Rafael nunca havia se sentido tão pequeno, nem mesmo quando era criança sendo repreendido pelos pais. A decepção no rosto de seu Joaquim, a mágoa nos olhos de Dona Maria e a traição estampada no rosto de Clara criavam um peso no peito que nenhum sucesso empresarial havia preparado ele para carregar. Eu me apaixonei pela sua filha, disse Rafael com a voz embargada. Tudo o que senti foi real. A mentira foi só sobre o dinheiro. A mentira foi sobre quem você é, retrucou seu Joaquim. E agora descobrimos que não sabemos nada sobre o homem que nossa filha amava. 2 horas depois, Rafael estava sentado sozinho no apartamento alugado, olhando para o teto enquanto escutava o barulho do trânsito lá fora. A conversa na casa de Clara havia terminado com ele sendo praticamente expulso por seu Joaquim, que disse que não queria vê-lo perto da filha novamente até que provasse ser um homem de verdade. Clara não havia dito nada durante a última meia hora da discussão. Apenas ficara sentada no sofá, abraçada pela mãe,
com o olhar perdido nos jornais que contavam toda a verdade sobre o homem que ela pensava conhecer. O telefone de Rafael tocou incessantemente. Jornalistas querendo declarações, executivos de suas empresas precisando de decisões urgentes, amigos da alta sociedade paulistana curiosos sobre a repercussão na mídia. Ele ignorou todas as ligações, exceto uma. "Rafael, onde diabos você está?" gritou Eduardo Carvalho do outro lado da linha. Eduardo era seu melhor amigo desde a faculdade, sócio em algumas empresas e a única pessoa que conhecia a existência de Clara. "Estou tentando não existir hoje, Dudu. Vi os jornais." "Cara, você está na boca do povo. Tem repórter acampado na portaria do seu prédio, na entrada da empresa. E essa história da namorada? É verdade que você estava escondendo quem é?" Rafael contou tudo para Eduardo. Como conheceu Clara, os 6 meses de mentiras, a descoberta da verdade e a reação dela e da família. "Rapaz, você realmente fez uma cagada monumental", disse Eduardo após um longo silêncio. "Mas entendo por que fez. Lembra da Patrícia?" Rafael lembrava. Patrícia havia sido sua namorada 2 anos antes, uma socialite que se interessou por ele claramente após descobrir seu patrimônio. O relacionamento durou 4 meses, até Rafael descobrir que ela estava contando vantagem para as amigas sobre ter pescado o solteiro mais rico de São Paulo. "Clara não é como a Patrícia, Dudu. Ela é diferente." "Eu sei, cara. Pelo jeito que você fala dela, sempre soube. Mas você cagou. A questão agora é, o que vai fazer para consertar?" Essa era exatamente a pergunta que Rafael não conseguia responder. Como poderia provar para Clara que seus sentimentos eram verdadeiros quando toda a base do relacionamento havia sido uma mentira? Naquela noite, Rafael dirigiu o Honda pelas ruas vazias de São Paulo, sem destino certo. Acabou parando em frente à escola onde Clara trabalhava. Era domingo, então o prédio estava vazio e escuro, mas ele ficou ali por horas, pensando em todas as vezes que ela havia contado sobre seus alunos, suas dificuldades para conseguir materiais didáticos, sua paixão por educar crianças de famílias pobres. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Na segunda-feira de manhã, Rafael apareceu em seu escritório pela primeira vez em uma semana. Márcia quase desmaiou de alívio ao vê-lo. "Rafael, onde você estava? Temos 17 reuniões reagendadas, 43 ligações pendentes, e o pessoal do marketing está surtando com a exposição na mídia." "Márcia, preciso que você faça uma coisa para mim. Quero uma lista de todas as escolas públicas de São Paulo que precisam de reforma, equipamentos ou material didático. Quero saber quanto custaria para reformar completamente cada uma delas." Márcia o olhou como se ele tivesse enlouquecido. "Rafael, você está bem? Isso deve ser uma lista com centenas de escolas e os custos... Não importa o custo. E quero também uma lista de ONGs que trabalham com educação na periferia. Quero saber como posso ajudar, quanto precisam, quais são seus maiores problemas." Durante a semana seguinte, enquanto Rafael mergulhava em projetos sociais com uma intensidade que surpreendia até mesmo ele próprio, Clara tentava reconstruir sua vida. Ela havia pedido uma semana de licença na escola, alegando problemas pessoais. Não conseguia se concentrar em nada, e a descoberta sobre Rafael havia abalado sua capacidade de confiar em seus próprios julgamentos. "Você tem que parar de se culpar", disse Fernanda, sua irmã, durante uma visita. "Ele que mentiu, não você." "Mas como eu não percebi nada, Fer? 6 meses. Como eu posso ser tão ingênua? Porque você amava ele. E quando amamos alguém, vemos o melhor que ele pode ser, não necessariamente quem ele é." Na sexta-feira, uma semana após a descoberta da verdade, Clara recebeu uma ligação inesperada na escola. "Professora Clara Santos, aqui é da Secretaria Municipal de Educação. Senhora, a escola onde a senhora trabalha foi selecionada para um programa de revitalização completa, reforma total, equipamentos novos, biblioteca ampliada, laboratório de informática." Clara ouviu a lista inteira em silêncio, seu coração acelerando conforme compreendia o que estava acontecendo. "E quem está financiando esse programa?" perguntou ela, embora já soubesse a resposta. "Um empresário anônimo, professora. Mas ele fez questão que eu transmitisse uma mensagem específica para a senhora. Algumas mentiras nascem do medo,
mas o amor sempre encontra uma forma de se provar verdadeiro. Clara desligou o telefone da Secretaria de Educação com as mãos tremendo. Olhou ao redor da sala dos professores vazia. Era final do expediente, e ela havia ficado para corrigir provas. As palavras da funcionária ecoavam em sua mente. Reforma completa, equipamentos novos, laboratório de informática. Tudo que a escola precisava desesperadamente há anos. Filho da mãe, murmurou ela, não sabendo se estava com raiva ou emocionada. Sua primeira reação foi de revolta. Como Rafael ousava usar seu dinheiro para tentar comprá-la? Mas conforme os detalhes do projeto foram se tornando claros nas semanas seguintes, Clara percebeu que não era apenas sobre sua escola. Rafael havia criado um programa que contemplava dezenas de escolas públicas de São Paulo, centenas de ONGs educacionais, milhares de crianças. A diretora da escola, Dona Eulália, estava eufórica. Clara, é um milagre. Há 20 anos que lutamos por uma reforma dessas. O doador anônimo até incluiu um programa de capacitação para professores e aumento de salário para a equipe pedagógica. Mas Clara sabia que não era anônimo. Era Rafael tentando provar algo que ela não tinha certeza se queria aceitar. Durante 3 semanas, ela resistiu ao impulso de procurá-lo. Mergulhou no trabalho, viu a escola se transformando dia a dia, presenciou a alegria dos alunos com os equipamentos novos. E a cada melhoria, uma parte de seu coração se amolecia, enquanto outra parte se endurecida com raiva por ele estar manipulando seus sentimentos. Foi numa quinta-feira, quando estava saindo da escola renovada, que Clara viu Rafael. Ele estava do outro lado da rua, apoiado num poste, usando aqueles mesmos jeans básicos e camisa polo que havia comprado para fingir ser o Rafa. Estava mais magro, com olheiras profundas, mas seus olhos brilharam quando a viram. Clara atravessou a rua com passos determinados. Quando chegou perto dele, disse a primeira coisa que veio à mente. Você acha que pode me comprar com uma escola nova? Rafael balançou a cabeça lentamente. Não. Estou tentando mostrar que o homem que você amava realmente existe. Ele não era uma mentira, Clara. Só estava escondido sob uma camada de medo. Medo de quê, Rafael? De ser rejeitado? Todo mundo tem medo de rejeição. Isso não justifica mentir por 6 meses. Não. Medo de ser aceito apenas pelo dinheiro que tenho. Rafael olhou para a escola ao fundo, onde crianças brincavam no pátio renovado. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Deixou muitas dívidas. Minha mãe trabalhou como faxineira para me manter na escola. Quando comecei a ganhar dinheiro, ela mudou comigo. Mas nunca mais foi a mesma pessoa. Clara sentia sua raiva começando a se dissolver, mas lutou para mantê-la. O que isso tem a ver comigo? Ela ficou obcecada com nossa nova vida. Só falava em status, em impressionar as pessoas. Esqueceu quem eram nossos verdadeiros amigos. Quando morreu, há 5 anos, eu percebi que o dinheiro havia levado embora a mulher simples e feliz que eu conhecia. Rafael pausou, engolindo seco. Eu tinha pavor de que acontecesse a mesma coisa com você. Clara ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. E agora? Perguntou ela finalmente. Agora sei que estava errado. Você nunca mudaria quem é por causa de dinheiro. Mas eu mudei quem era por medo dele. Clara olhou novamente para a escola, vendo as crianças felizes com o playground novo, sabendo que seus colegas professores estavam mais motivados que nunca. A escola não é para me impressionar, é? Perguntou ela. É para mostrar que o homem que se apaixonou por uma professora que se importa com seus alunos realmente existe, e que ele também quer fazer diferença. Clara sentiu lágrimas ameaçarem voltar, mas desta vez não eram de raiva. Rafael, eu preciso de tempo. Eu sei, e eu espero. Quanto tempo for necessário. 2 semanas depois daquela conversa na frente da escola, Clara fez algo que não havia planejado. Foi até o escritório de Rafael. O edifício na Paulista era imponente, todo de vidro e aço, com seguranças e recepcionistas que a olharam com estranheza quando disse que queria falar com o dono. Depois de muito insistir e mencionar que era pessoal, conseguiu chegar até Márcia, a secretária. A senhora é a Clara? Perguntou Márcia com curiosidade mal disfarçada. Ele está numa reunião importante, mas deixa eu ver se consigo interromper. Clara esperou numa sala de espera luxuosa, sentindo-se deslocada em seu vestido simples no meio de tanto requinte.
Executivos de ternos caros passavam pelos corredores, falando ao telefone sobre milhões como ela falava sobre centavos. Clara! Rafael apareceu na porta, claramente surpreso. Estava usando um terno azul escuro que devia custar mais que o salário anual dela, mas seus olhos tinham a mesma expressão vulnerável de quando se conheceram. Posso conversar contigo? Ou você está muito ocupado sendo milionário? Rafael sorriu pela primeira vez em semanas. Para você, eu tenho todo o tempo do mundo. Ele a levou até seu escritório no último andar. Clara ficou impressionada com a vista da cidade, mas o que mais a chamou a atenção foram os detalhes pessoais. Uma foto dele com uma senhora idosa, provavelmente a mãe que ele mencionara, alguns livros de literatura numa estante entre relatórios financeiros e numa gaveta meio aberta, ela viu a capa de um livro de Drummond, o mesmo que ela estava lendo quando se conheceram. Você realmente gosta de literatura? Ou isso também era mentira? Perguntou ela. Era a única coisa verdadeira sobre mim naquela época, respondeu Rafael pegando o livro. Minha mãe me ensinou a amar a leitura. Disse que era a única riqueza que ninguém podia tirar de nós. Clara sentou na cadeira em frente à mesa dele, mas Rafael permaneceu de pé, claramente nervoso. Por que você veio aqui, Clara? Porque preciso entender uma coisa. Você disse que tinha medo de que eu mudasse por causa do dinheiro. Mas e você? Você mudou? Rafael refletiu por um momento. Sim, mudei muito. Quando comecei a ganhar dinheiro, achei que tinha que me tornar alguém diferente para merecê-lo. Parei de ler poesia, parei de caminhar pelas ruas, parei de fazer coisas simples que me davam prazer. Pensei que ser rico significava viver como rico. E agora? Agora sei que posso ser rico e continuar sendo eu mesmo. Posso ter dinheiro e continuar amando as mesmas coisas que sempre amei. Ele parou e olhou diretamente nos olhos dela. Posso continuar amando a mesma pessoa que sempre amei. Clara sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter o foco. Rafael, vou fazer uma pergunta e quero que seja completamente honesto comigo. Sempre. Se eu fosse uma executiva rica, se trabalhasse aqui neste prédio, se tivesse o mesmo status que você teria mentido sobre quem é? O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Clara viu Rafael lutando internamente com a resposta. Não, disse ele finalmente. Provavelmente não. Então você realmente tinha vergonha de mim. Não era vergonha de você, Clara. Era vergonha de mim. Vergonha de admitir que estava apaixonado por alguém que me fazia querer ser uma pessoa melhor, mais simples, mais verdadeira. Tinha medo de que meus amigos, minha vida oficial, contaminassem o que tínhamos. Clara se levantou e caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Sabe qual é o pior de tudo, Rafael? Não é nem a mentira em si. É que você decidiu sozinho o que eu podia ou não saber sobre você. Você tirou de mim o direito de escolher se queria ficar com um milionário ou não. Você está certa. Você me tratou como se eu fosse frágil demais para lidar com a verdade. Está certa. E agora quer que eu acredite que você mudou, mas continua tomando decisões sozinho. As escolas, as ONGs... Você não me perguntou se eu queria que fizesse isso. Rafael ficou em silêncio, finalmente compreendendo a profundidade de seu erro. O que você quer que eu faça, Clara? Clara se virou para ele, e Rafael viu uma determinação em seus olhos que não estava lá antes. Quero que pare de tentar me conquistar de volta. Quero que pare de tentar provar que merece uma segunda chance, porque você não merece. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas, continuou Clara, quero que me dê a chance de conhecer quem você realmente é. Não o Rafa mentiroso, não o milionário que se esconde atrás de ações grandiosas. Quero conhecer o Rafael verdadeiro, se é que ele existe. Uma semana depois da conversa no escritório, Rafael ligou para Clara. Quer conhecer minha vida real? Perguntou ele, sem preâmbulos. Não a versão editada que mostrei para você, nem a versão idealizada que mostro para a imprensa. A vida real mesmo. Clara hesitou. O que isso significa? Significa que sábado às 8 da manhã eu vou te buscar na sua casa. Vai comigo fazer as coisas que eu realmente faço, quando não estou fingindo ser outra pessoa. No sábado, Clara estava pronta às 8 em ponto, usando jeans e tênis, sem saber o que esperar. Rafael chegou dirigindo não o Honda disfarçado, nem algum carro de luxo ostensivo.
mas um BMW preto discreto, elegante, mas não chamativo. Primeira parada, disse ele enquanto dirigiam. O lugar onde tudo começou. Eles pararam numa pequena loja de eletrônicos na Liberdade, meio espremida entre um restaurante japonês e uma loja de tecidos. A fachada estava desgastada, mas limpa e organizada. Essa é a primeira loja que abri, disse Rafael saindo do carro. Comprei com o dinheiro do seguro de vida do meu pai e toda a economia da minha mãe. Venho aqui toda primeira segunda-feira do mês. Dentro da loja, Clara conheceu seu Tanaka, um senhor japonês de uns 70 anos que administrava o estabelecimento. Rafael, como está, meu jovem? Cumprimentou o idoso em português carregado de sotaque. E quem é esta moça bonita? Seu Tanaka, esta é a Clara. Clara, este é o homem que me ensinou tudo sobre negócios. Quando eu não sabia nem como fazer uma nota fiscal, ele me explicou com uma paciência de santo. Clara observou Rafael conversando com seu Tanaka sobre vendas, estoque, problemas do bairro. Era uma conversa genuína, sem pressa, sem telefone tocando. Rafael perguntou sobre a família do idoso, se lembrou do aniversário da neta, falou sobre os planos para modernizar o sistema de vendas. Ele não mudou nada, disse seu Tanaka para Clara, quando Rafael foi verificar uns equipamentos nos fundos. Mesmo com todo esse sucesso, continua o mesmo menino educado que apareceu aqui com as mãos sujas de graxa e um sonho grande demais para caber no peito. A segunda parada foi uma surpresa maior. Um lar para idosos na Zona Norte. Minha mãe passou os últimos 2 anos de vida aqui, explicou Rafael enquanto entravam. Alzheimer, eu vinha visitá-la todos os dias e acabei me apegando aos outros moradores também. Clara viu Rafael cumprimentar os funcionários pelo nome, conversar com senhoras e senhores que claramente o adoravam, levar flores para uma idosa chamada Dona Cecília, que fazia aniversário naquele dia. O Rafael salvou esse lugar, sussurrou uma enfermeira para Clara. Quando a antiga administração quase fechou por problemas financeiros, ele assumiu todos os custos, mas fez questão que ninguém soubesse. Disse que não queria que virassem notícia de jornal. Durante o almoço, numa churrascaria simples que Rafael frequentava desde adolescente, Clara finalmente fez a pergunta que estava martelando em sua cabeça. Por que você me escondeu tudo isso? Essas pessoas, esses lugares, eles mostram quem você realmente é melhor do que qualquer fantasia que você criou. Rafael ficou mexendo com a comida no prato antes de responder. Porque achei que não era suficiente. Achei que você queria alguém normal, comum, que trabalha das 9 às 5 e volta para casa a assistir novela. Não alguém que tem responsabilidades com centenas de funcionários, que recebe ligações de madrugada sobre problemas em empresas, que às vezes tem que demitir pessoas para salvar outras. Mas isso faz parte de quem você é. E isso me assusta, Clara. Porque significa que nossa vida nunca vai ser simples. Significa jantares de negócios, viagens a trabalho, pessoas querendo se aproximar de você por minha causa, fotógrafos nos seguindo quando ficarmos noivos. Clara parou de mastigar. Noivos? Rafael percebeu o que havia dito e ficou vermelho. Desculpa, foi só uma forma de falar. Rafael, Clara colocou a mão sobre a dele. Você está oferecendo um futuro comigo ou se desculpando por ele? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele olhou nos olhos dela e, pela primeira vez em meses, decidiu ser completamente honesto. Estou oferecendo uma vida complicada, com dinheiro demais, responsabilidades demais, exposição demais. Estou oferecendo um homem que às vezes vai ter que escolher entre estar com você e resolver uma crise na empresa. Estou oferecendo alguém que tem fobias estranhas, manias de rico e que ainda está aprendendo a ser verdadeiro. Ele apertou a mão dela. Mas estou oferecendo também todo o amor que tenho, a possibilidade de fazermos diferença na vida de muita gente e a promessa de que nunca mais vou mentir para você, mesmo que a verdade doa. Clara ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael começou a se desesperar. E você, disse ela finalmente, está preparado para namorar uma professora que ganha R$ 1.200 por mês, que mora numa kitnet alugada, que vai questionar seus gastos excessivos,
que vai insistir para dividirmos as contas dos programas, mesmo sabendo que você pode pagar sozinho? Estou. Está preparado para me apresentar para seus amigos ricos, mesmo sabendo que alguns vão torcer o nariz para uma professora de escola pública? Estou. Na verdade, estou ansioso para isso. E está preparado para conhecer verdadeiramente minha família, para jantar com eles regularmente, para aturar meu pai te testando sempre, para ouvir minha mãe dar palpites na nossa vida? Rafael sorriu. Seu pai me odeia agora. Ele disse que você é um moleque que precisa aprender o que é caráter. Mas também disse que qualquer homem que consegue fazer eu chorar tanto deve ser muito importante para mim. E sua mãe? Mamãe gostou de você. Disse que tem um bom coração, mas que é meio perdido. Quer te ensinar a fazer pão caseiro. Rafael riu e Clara sentiu uma pontada de saudade do som. Então, disse ele, você está disposta a me dar uma segunda chance? Clara balançou a cabeça. Não. Estou disposta a te dar uma primeira chance. A chance de começarmos do zero, conhecendo realmente um ao outro, sem mentiras e sem fantasias. Rafael se levantou da cadeira, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira de Clara, sob os olhares curiosos de outros clientes do restaurante. Clara Santos, você aceita começar do zero comigo? Conhecer o Rafael verdadeiro e deixar ele conhecer a Clara verdadeira? Clara olhou para aquele homem ajoelhado na frente dela, vulnerável, honesto, assustado e esperançoso ao mesmo tempo. Era tão diferente do Rafa que ela havia amado e tão diferente do Rafael Monteiro dos jornais. Aceito, disse ela, mas com uma condição. Qual? Levanta daí antes que alguém grave um vídeo e você vire meme na internet. Rafael riu e obedeceu, mas antes de se sentar, beijou suavemente a testa dela. Bem-vinda à minha vida real, Clara. Espero que você esteja preparada para a confusão que isso vai ser. 6 meses depois, Clara estava parada na frente do espelho de um provador na loja mais cara que já havia pisado na vida, olhando para um vestido azul marinho que custava mais que 2 meses do seu salário. Não é muito... perguntou ela para Fernanda, que havia insistido em acompanhá-la às compras. Clara, você vai jantar com investidores japoneses numa cobertura em Moema. É muito pouco, se me permite a opinião. Era verdade. Rafael havia convidado Clara para acompanhá-lo num jantar importante, e seria a primeira vez que ela apareceria publicamente como namorada do empresário. Durante os últimos meses, eles haviam reconstruído seu relacionamento lentamente, conhecendo realmente um ao outro. Clara descobriu que Rafael acordava às 5 da manhã todos os dias para ler, que tinha pavor de elevadores lotados, que sabia cozinhar pratos japoneses porque aprendera com seu Tanaka, e que chorava assistindo filmes românticos. Também descobriu que ele trabalhava 16 horas por dia quando estava numa negociação importante, que às vezes ficava semanas sem ver a luz do sol e que carregava um peso enorme nas costas por ser responsável pelo sustento de centenas de famílias. Rafael, por sua vez, conheceu a Clara que acordava às 5h30 para preparar aulas criativas com materiais sucateados, que gastava o próprio dinheiro comprando livros para alunos carentes, que sabia de cor o nome e a história familiar de cada uma das 42 crianças de sua turma. Conheceu também suas inseguranças, seus medos sobre o futuro da educação no país e sua teimosia em pagar a própria conta no restaurante, mesmo sabendo que ele ganhava em 1 hora o que ela ganhava em 1 mês. Não foi fácil. Houve discussões sobre diferenças de classe, sobre o que era ostentação e o que era necessidade, sobre como conciliar 2 vidas tão diferentes. Clara se recusou a mudar para a mansão de Rafael em Alphaville, mas aceitou que ele pagasse o aluguel de um apartamento maior para ela no centro. Rafael vendeu 2 de seus carros de luxo, mas manteve o BMW porque um empresário precisa chegar aos compromissos com credibilidade. O maior desafio foi com os amigos de Rafael. Numa festa em dezembro, Clara ouviu um comentário que a fez questionar tudo novamente. Interessante a escolha do Rafael, disse uma socialite para outra, sem perceber que Clara estava ao lado. Uma professora deve ser refrescante para ele brincar de pobreza de vez em quando. Clara saiu da festa chorando, e Rafael a encontrou no estacionamento. Você ouviu? Perguntou ela. Ouvi. E você ouviu o que eu respondi? Clara balançou a cabeça.
Eu disse que Clara é a mulher mais inteligente e corajosa que conheço. Ela me ensinou mais sobre generosidade em 6 meses do que eu aprendi em 35 anos, e que qualquer pessoa que não consegue ver isso não merece estar na nossa vida. E daí? Daí que não vamos mais a festas onde pessoas como ela estão convidadas. Foi nesse momento que Clara compreendeu completamente que Rafael estava disposto a mudar sua vida por ela, assim como ela estava mudando a sua por ele. Agora no provador, olhando para o vestido caro, Clara sorriu lembrando de tudo que haviam passado. Está decidido, disse para Fernanda. Vou levar. Ótimo! Rafael vai ficar babando. Naquela noite, no jantar com os investidores, Clara descobriu que conseguia conversar sobre literatura japonesa com o senhor Yamamoto, que Rafael havia aprendido alguns cumprimentos em japonês para impressionar os convidados, e que ela se sentia perfeitamente confortável sendo apresentada como a namorada do Rafael, que é professora e a pessoa mais inteligente que eu conheço. Depois do jantar, Rafael a levou para a varanda da cobertura, onde a vista de São Paulo se estendia até o horizonte. Como foi? Perguntou ele claramente nervoso. Foi natural. Não foi assustador como eu imaginei. Os comentários sobre educação que você fez impressionaram todo mundo. O Yamamoto disse que você tem uma visão muito interessante sobre tecnologia aplicada ao ensino. Clara sorriu. E você não ficou com vergonha da sua namorada professora? Rafael a puxou para mais perto. Eu tive orgulho, muito orgulho. Rafael, disse Clara, quero te contar uma coisa. O quê? Eu te amo. Amo o homem verdadeiro que você é, com toda a complexidade, com todo o dinheiro, com todas as responsabilidades e complicações. Amo o Rafael que se ajoelha no chão para conversar com uma criança de 5 anos, que chora lendo poesia, que acorda de madrugada preocupado com uma decisão empresarial, que lembra do aniversário de todos os funcionários antigos. Rafael sentiu os olhos lacrimejarem. E eu amo a mulher que me ensinou que riqueza verdadeira não tem nada a ver com dinheiro, que me mostrou que posso usar meus recursos para fazer diferença real na vida das pessoas, que me fez lembrar quem eu era antes de ter medo de ser eu mesmo. Eles se beijaram sob as estrelas, e Clara soube que finalmente haviam encontrado o equilíbrio entre seus 2 mundos. 3 meses depois, Rafael voltou àquela mesma varanda, mas desta vez com a pequena caixa azul que guardara na gaveta por quase 1 ano. E quando Clara disse sim entre lágrimas de felicidade, ele soube que algumas mentiras realmente nascem do medo, mas que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de se provar verdadeiro. A diferença era que agora eles sabiam que o amor não conquista tudo. Ele trabalha por tudo, constrói tudo e nunca desiste de tentar ser melhor a cada dia.